Você não chegou aqui por acaso. Eu sei que essa frase já foi dita muitas vezes, mas desta vez ela carrega um peso diferente. Algo em você sentiu que precisava estar aqui agora, exatamente neste momento. Porque 2026 não é apenas mais um ano virando no calendário. 2026 é o início de um ciclo silencioso, profundo e decisivo de 9 anos. E a maioria das pessoas atravessará esse portal sem perceber o que realmente está em jogo. Mas você não. Você sentiu o chamado porque o seu coração anda apertado, aflito, cansado de lutar sempre mais do que recebe. Eu sei como tem sido difícil acordar pensando em dinheiro, dormir preocupado com contas, sentir que trabalha muito e ainda assim não consegue sair das dívidas. Isso não é fraqueza sua. Existe algo maior acontecendo por trás. Durante anos, você foi treinado para sobreviver, não para colher. Treinado para correr atrás, não para receber. Treinado para acreditar que ganhar dinheiro exige sacrifício constante, dor contínua e culpa silenciosa. E enquanto você luta, outros parecem fluir. Isso cria revolta, dúvida, sensação de injustiça. Mas o que ninguém te explicou é que ciclos existem, leis existem. E 2026 marca o momento em que a semente que você escolhe agora definirá a abundância ou a repetição da escassez pelos próximos 9 anos. Isso não é motivação vazia, é estrutura invisível. É engrenagem espiritual e mental funcionando mesmo quando você não olha. Existe uma razão pela qual tudo parece ter apertado antes de melhorar. Existe uma razão pela qual os últimos anos exigiram tanto de você emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. Você não estava sendo punido, estava sendo preparado, porque ciclos de colheita só reconhecem quem amadureceu no silêncio. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Não adianta entrar em um ciclo novo carregando a mentalidade antiga. Não adianta desejar abundância mantendo hábitos de escassez. O dinheiro responde àquilo que você acredita merecer, não apenas ao que você deseja. Talvez você esteja cansado de promessas. Talvez já tenha ouvido que este é o seu ano outras vezes e nada mudou. Eu entendo. Mas a diferença agora é que não estamos falando de esperança, estamos falando de escolha. 2026 não vai decidir por você. Você decide agora o que vai colher. E essa decisão começa no nível mais profundo, na forma como você se vê, na forma como você se relaciona com o dinheiro, na forma como você acredita que a vida responde a você. Se nada mudar dentro, nada muda fora. Mas se algo muda dentro agora, tudo pode começar a se reorganizar de formas que você ainda não consegue imaginar. O primeiro ano de um ciclo de 9 anos é sempre o mais perigoso e o mais poderoso. Perigoso porque é fácil ignorá-lo. Poderoso porque ele define o tom de tudo que vem depois. Muitas pessoas entram em ciclos novos, repetindo os mesmos padrões antigos, e depois se perguntam por que a vida parece girar em círculos. Você já sentiu isso? Não sentiu? A sensação de que trabalha, tenta, se esforça, mas sempre volta para o mesmo lugar financeiro. Isso não é azar, é repetição inconsciente. E 2026 chega como um espelho implacável, refletindo exatamente o que você escolhe plantar agora. Você pode continuar dizendo que não é o momento certo, que ainda precisa resolver pendências, que depois você pensa em ganhar dinheiro com mais consciência, ou pode perceber que esse depois é o maior ladrão de abundância que existe. O ciclo não espera você se sentir pronto. Ele começa, e quem não escolhe conscientemente, escolhe pela repetição. É assim que pessoas passam 9, 18, 27 anos vivendo a mesma luta financeira com nomes diferentes. Muda o cenário, mudam as pessoas, mas o aperto no peito ao falar de dinheiro permanece o mesmo. Há algo que raramente é ensinado. Sair das dívidas não é apenas um movimento financeiro, é um movimento de identidade. Enquanto você se vê como alguém que sempre corre atrás,
Sempre falta, sempre aperta. O dinheiro continuará escorrendo pelos seus dedos. A abundância não se aproxima de quem vive em estado constante de medo. E talvez você esteja vivendo nesse estado há tanto tempo que já acha normal. Mas não é. Você não nasceu para viver sufocado. Você não nasceu para viver contando moedas enquanto outros colhem com leveza. E aqui vem a virada que poucos percebem no início do ciclo. O primeiro passo não é fazer mais, é parar de sabotar, parar de aceitar migalhas emocionais e financeiras, parar de normalizar o cansaço extremo, parar de dizer que está tudo bem quando não está. Porque o ciclo responde à sua verdade, não à sua máscara. E enquanto você finge que aguenta, a vida acredita que você quer continuar assim. 2026 pede honestidade brutal consigo mesmo. O que você realmente quer colher? Mais sobrevivência ou verdadeira abundância? Você não está sozinho nesse processo. O fato de você estar ouvindo isso agora já é um sinal de que algo em você acordou. Algo cansou de repetir a mesma história. Algo cansou de ver o tempo passar sem mudança real. E essa parte sua sabe que dinheiro não é apenas papel ou número. É energia de troca, é liberdade de escolha, é paz ao dormir. Negar isso é negar a própria dignidade. E 2026 não aceita negação. Ele exige posicionamento. Se você sentiu um aperto no peito ao ouvir isso, é porque tocou exatamente onde precisava tocar. Não para te assustar, mas para te acordar. O ciclo começou. A colheita está sendo desenhada agora, no invisível, enquanto você escuta essas palavras. A pergunta não é se algo vai mudar, a pergunta é se você vai escolher conscientemente o que vai colher ou se vai deixar o piloto automático decidir por você mais uma vez. Existe um momento específico em todo o grande ciclo em que a vida para de sussurrar e começa a pressionar. Muitas pessoas acham que esse aperto é azar, crise ou castigo, mas não é. É convocação. Você foi pressionado porque algo em você precisava romper. Quantas vezes você disse que queria abundância, mas continuou tomando decisões pequenas por medo? Quantas vezes falou em ganhar dinheiro, mas se sentiu culpado só de desejar mais? Essas contradições internas criam um ruído silencioso que bloqueia qualquer avanço real. O ciclo de 9 anos não negocia com contradições. Ele amplifica aquilo que está desalinhado até que você seja obrigado a enxergar. Talvez você tenha se acostumado a viver em estado de alerta financeiro. O corpo tenso, a mente sempre calculando, o coração apertado quando o assunto é dinheiro. Isso se torna tão comum que você passa a chamar de normal. Mas viver assim cobra um preço invisível, rouba sua criatividade, drena sua energia, distorce suas escolhas. Você começa a aceitar menos do que merece porque acha que é o máximo que pode alcançar. E então se pergunta por que a abundância parece sempre distante. A resposta é dura, mas libertadora. Você não recebe o que deseja, você recebe o que tolera. O início de um ciclo revela padrões que estavam escondidos no ruído do dia a dia. Em 2026, esses padrões vêm à tona com força. Relações baseadas em escassez, trabalhos que sugam mais do que devolvem, decisões financeiras tomadas por medo e não por visão. Tudo isso começa a ficar insuportável. E não é coincidência. É o sistema interno dizendo que não dá mais para continuar assim. Quem ignora esse chamado entra no ciclo carregando peso extra. Quem escuta começa a se libertar. Existe um ponto crítico que quase ninguém percebe. O dinheiro não some por acaso. Ele escorre pelos lugares onde você não se valoriza. Ele trava onde você se diminui. Ele foge onde você aceita pouco. E talvez você tenha aprendido, ao longo da vida, que desejar mais era egoísmo, que buscar abundância era falta de espiritualidade, que ganhar dinheiro era algo reservado para poucos. Essas ideias não são inocentes. Elas foram plantadas, e tudo que foi plantado um dia cresce.
A pergunta é: você vai continuar regando essas crenças ou vai arrancá-las pela raiz agora? O ciclo de 9 anos não começa no bolso, começa na mente. Antes de sair das dívidas externamente, você precisa sair da dívida interna com você mesmo. A dívida de ter se abandonado, de ter calado sua intuição, de ter ignorado sinais claros de que algo precisava mudar. Enquanto essa dívida interna existe, qualquer dinheiro que entra sai rápido. Não porque você não sabe administrar, mas porque ainda não acredita plenamente que merece permanecer em abundância. Você pode sentir agora uma mistura estranha de medo e esperança. Medo de errar de novo. Esperança de que, talvez, desta vez, seja diferente. Essa tensão é o portal. Quem atravessa apenas com medo, recua. Quem atravessa com consciência, transforma. E consciência não é saber mais, é escolher diferente, mesmo com o coração acelerado. É dizer chega para padrões antigos, mesmo sem ter todas as respostas ainda. O ciclo não exige perfeição, exige decisão. E decisão verdadeira sempre vem acompanhada de desconforto, porque ela quebra acordos antigos, inclusive aqueles que você fez consigo mesmo quando estava tentando apenas sobreviver. Talvez você tenha prometido aceitar qualquer coisa para não faltar. Talvez tenha jurado não sonhar grande para não se frustrar. Essas promessas silenciosas precisam ser revistas agora. Elas funcionaram para te manter vivo, mas não servem para te fazer prosperar. Se você sente que algo dentro está se mexendo enquanto escuta isso, não ignore. Esse movimento interno é raro. Muitas pessoas passam a vida inteira anestesiadas. Você não está. Você está acordando para a ideia de que a abundância não é um prêmio futuro, é uma consequência de alinhamento presente. E o alinhamento começa quando você para de negociar sua própria dignidade financeira. Agora preste atenção, porque aqui existe uma verdade que muda tudo. O ciclo responde mais rápido a quem age no início. Quem planta no primeiro ano, colhe com mais fluidez. Quem adia, entra em recuperação constante. 2026 é o terreno sendo preparado. O que você decide plantar agora não aparece amanhã, mas define os próximos 9 anos. E isso não é ameaça, é oportunidade. Uma oportunidade silenciosa que passa despercebida por quem está distraído demais com o barulho do medo. Você não precisa resolver tudo hoje, mas precisa escolher hoje não continuar igual. Precisa escolher romper pelo menos um padrão. Uma decisão pequena, mas consciente, tem mais poder do que 1000 desejos vazios. O ciclo não pede que você saiba o caminho inteiro. Ele pede apenas que você não continue andando na direção errada. Existe um tipo de sabotagem que não faz barulho. Ela não aparece como erro evidente, mas como escolhas aparentemente seguras. É quando você diz que vai esperar mais um pouco, que ainda não é o momento certo, que precisa de mais garantias antes de avançar. Essa sabotagem é perigosa porque se disfarça de prudência, mas nasce do medo. E o medo, quando governa decisões financeiras, cria ciclos longos de estagnação. Você já percebeu quantas vezes adiou movimentos importantes por receio de perder o pouco que tinha? Esse comportamento não protege, ele aprisiona. O início de um ciclo de 9 anos expõe exatamente esse ponto. A vida começa a te empurrar para decisões que você vinha evitando. Situações desconfortáveis surgem não para te punir, mas para te forçar a sair do lugar. Muitas pessoas interpretam isso como crise, quando na verdade é convite. Convite para amadurecer financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. O problema é que amadurecer exige abrir mão de identidades antigas, inclusive a identidade de quem vive sempre apertado, sempre lutando, sempre correndo atrás. Existe um ganho oculto em permanecer na escassez que quase ninguém admite. A escassez justifica a estagnação. Ela explica por que você não arrisca, por que não cresce, por que não se posiciona.
Enquanto falta dinheiro, você pode culpar o sistema, o governo, a economia, o passado. Mas quando a abundância começa a se aproximar, surge uma pergunta silenciosa e desconfortável. Quem você vai ser quando não puder mais usar a falta como desculpa? Esse medo faz muitas pessoas sabotarem exatamente aquilo que pedem. Sair das dívidas, ganhar dinheiro com mais fluidez, viver abundância real exige responsabilidade interna, exige parar de se esconder. Talvez por isso tanta gente diz querer prosperar, mas entra em pânico quando as oportunidades aparecem. Porque prosperar muda relações, muda rotina, muda percepção de si mesmo. E nem todo mundo está disposto a sustentar essa mudança. O ciclo de 2026 vai separar quem apenas fala de quem realmente escolhe. Você pode sentir agora uma resistência interna, como se algo dissesse para você não levar isso tão a sério. Essa voz não é intuição, é condicionamento. É o mesmo mecanismo que te manteve vivo em tempos difíceis, mas que agora tenta te manter pequeno por hábito. A abundância exige expansão. E expansão, no início, sempre assusta, porque você deixa de caber nas caixas antigas que construiu para se proteger. Existe um momento específico no ciclo em que a dor de permanecer igual se torna maior do que o medo de mudar. Muitas pessoas só acordam nesse ponto extremo, mas você não precisa esperar quebrar para escolher diferente. Você pode decidir agora, com consciência, que não quer mais viver no limite emocional e financeiro. Essa decisão silenciosa já começa a reorganizar caminhos que você ainda não vê. A virada que sustenta a retenção acontece aqui. O ciclo não responde ao seu esforço, responde à sua frequência de escolha. Você pode trabalhar muito, mas se continuar escolhendo por medo, o retorno será sempre limitado. Quando você escolhe com visão, mesmo passos pequenos começam a gerar respostas maiores. O dinheiro segue clareza, não desespero. Ele se aproxima de quem sabe o que quer, não de quem apenas foge do que teme. Talvez você tenha sido forte demais por tempo demais. Talvez tenha se orgulhado de aguentar, de dar conta, de sobreviver. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. E o ciclo de 9 anos não foi feito para manutenção, foi feito para expansão. Se você insiste em apenas se manter, o ciclo passa por cima. Se você escolhe crescer, o ciclo sustenta. Agora, algo importante precisa ser dito. Ninguém colhe abundância fingindo que está tudo bem. A verdade emocional é um dos maiores aceleradores de mudança. Admitir que está cansado, que está endividado, que está frustrado, não te enfraquece, te alinha. O dinheiro flui melhor para quem é honesto consigo mesmo do que para quem vive em negação silenciosa. O primeiro ano do ciclo pede coragem para encarar o que não funcionou, não para se culpar, mas para ajustar. Você não falhou por tentar, falhou apenas quando parou de se escutar. E talvez hoje seja o dia de voltar a ouvir aquela parte sua que sempre soube que dava para viver diferente, mas que foi silenciada pela pressa de sobreviver. Se você chegou até aqui no texto, é porque algo dentro de você já começou a mudar. A maioria das pessoas desiste quando o desconforto aparece. Você continuou. Isso diz muito. Diz que você não quer mais respostas rasas, quer mudança real. E mudança real começa com consciência sustentada, não com entusiasmo passageiro. Existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer a si mesmo. E se o problema nunca foi a falta de dinheiro, mas a dificuldade de sustentar a abundância? Essa pergunta dói, porque desmonta a narrativa confortável da vítima das circunstâncias. Sustentar a abundância exige estrutura interna. Exige maturidade emocional, clareza de limites, identidade firme. Muitas pessoas até conseguem ganhar dinheiro, mas não conseguem permanecer nele. Algo sempre acontece. Um gasto inesperado, uma crise, uma decisão impulsiva. Não é azar,
É incoerência interna entre o que se deseja e o que se acredita merecer. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro muda as pessoas, que quem tem muito perde a essência, que prosperar afasta, endurece, corrompe. Essas ideias se infiltram silenciosamente e criam um conflito interno profundo. Você quer abundância, mas teme se tornar alguém que não reconhece. Então, o sistema interno cria uma solução inconsciente. Aproxima o dinheiro até certo ponto e depois o afasta. Assim, você nunca passa do limite que assusta. Esse é um dos bloqueios mais comuns e menos falados. O ciclo de 9 anos não negocia com esse conflito. Ele vai te colocar diante de situações que exigem posicionamento. Ou você redefine sua relação com o dinheiro, ou continuará vivendo em tensão constante, indo e voltando entre esperança e frustração. E talvez você já esteja cansado desse sobe e desce emocional, cansado de sentir que está sempre começando de novo. Isso cansa a alma. E quando a alma cansa, a vida começa a pressionar. Existe uma diferença enorme entre querer sair das dívidas e estar pronto para viver em abundância. Sair das dívidas é alívio. Abundância é responsabilidade. É aprender a escolher melhor, dizer mais nãos, sustentar padrões mais altos. Muitas pessoas dizem que querem ganhar dinheiro, mas continuam se colocando em ambientes, relações e trabalhos que drenam tudo o que entra. O ciclo de 2026 vai expor isso com clareza desconfortável. Aqui acontece uma virada importante na narrativa. A abundância não exige que você se torne outra pessoa. Exige que você pare de fingir ser menos. Talvez você tenha aprendido a se diminuir para caber em lugares que não te comportam. Talvez tenha aprendido a não brilhar para não incomodar. Esses ajustes internos custam caro ao longo do tempo. Custam oportunidades, custam fluidez, custam dinheiro. E o ciclo novo não sustenta mais esse autoapagamento. Você pode sentir agora uma resistência forte, quase como se algo dentro quisesse desligar, distrair, minimizar. E isso acontece sempre que uma verdade se aproxima demais do centro. Não lute contra isso. Observe, pergunte-se honestamente onde você tem se diminuído por medo de perder aceitação, segurança ou pertencimento. Essas concessões silenciosas cobram juros altos ao longo dos anos. O primeiro ano do ciclo pede redefinição de identidade. Quem você decide ser quando ninguém está olhando? Quem você é quando precisa escolher entre o conforto conhecido e o crescimento incerto? Essas escolhas pequenas, quase invisíveis, constroem o caminho da abundância ou da repetição. O dinheiro segue identidade, não discurso. Ele se alinha com quem você é no silêncio, não com o que você afirma em voz alta. Talvez você esteja começando a perceber que não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de se permitir viver melhor, dormir em paz, respirar sem aperto no peito, planejar sem medo. Isso é abundância real. E ela começa quando você para de negociar seu valor interno. Enquanto você se vê como alguém que aguenta qualquer coisa, a vida te entrega qualquer coisa. Quando você se vê como alguém que escolhe com consciência, a vida responde de outra forma. Agora, preste atenção, porque aqui está uma chave poderosa. O ciclo se acelera quando você escolhe alinhamento em vez de urgência. A urgência vem do medo. O alinhamento vem da clareza. Pessoas desesperadas fazem escolhas rápidas que mantêm o problema. Pessoas alinhadas fazem escolhas firmes que mudam a rota. 2026 pede menos correria e mais precisão. Menos esforço cego e mais direção consciente. Você não precisa provar nada para ninguém. A única prova que importa é aquela que você dá a si mesmo quando escolhe diferente, mesmo sem aplauso. Essa escolha silenciosa é uma semente poderosa. E sementes verdadeiras crescem mesmo quando ninguém está olhando. O ciclo reconhece isso.
Ele sempre reconhece. Se você sente que algo dentro está se reorganizando enquanto escuta isso, confie. Esse ajuste interno é o início da colheita. Antes do dinheiro aparecer, antes das oportunidades se materializarem, algo muda na forma como você se posiciona no mundo. E essa mudança é irreversível quando feita com consciência. Existe um detalhe cruel sobre o tempo que quase ninguém quer encarar. Ele não cobra na hora. Ele cobra depois. O tempo permite que você adie, justifique, empurre decisões para frente, mas quando ele retorna para cobrar, já não aceita negociação. O início de um ciclo de 9 anos é exatamente esse ponto silencioso onde o tempo observa. Ele não grita, não ameaça, apenas registra. Cada escolha feita agora se transforma em padrão, e padrões repetidos se tornam destino. Muitas pessoas acham que ainda tem margem para errar, que depois ajustam, que mais à frente fazem diferente. Mas o que ninguém ensina é que os primeiros passos de um ciclo criam trilhas profundas. Quanto mais você anda por elas, mais difícil fica sair. Não porque seja impossível, mas porque exige muito mais energia. 2026 não é o ano da consequência visível, é o ano da definição invisível. Quem entende isso, age com consciência. Quem ignora, paga com esforço redobrado no futuro. Talvez você esteja sentindo uma leve ansiedade agora. Não porque algo ruim vai acontecer, mas porque uma verdade está ficando clara demais para ser ignorada. Você sabe que não pode continuar empurrando sua vida financeira com a barriga. Sabe que não pode continuar dizendo que depois cuida do dinheiro, depois organiza, depois muda a mentalidade. Esse depois já te custou tempo demais. E o tempo perdido na escassez não volta. Existe um custo emocional enorme em viver sem decidir. A indecisão cria um estado constante de tensão. Você não avança, mas também não descansa. Fica preso em um meio-termo desgastante, onde nada é totalmente ruim, mas nada é realmente bom. Esse estado drena mais energia do que qualquer crise pontual. E energia drenada afeta diretamente sua capacidade de ganhar dinheiro, de enxergar oportunidades, de sustentar abundância. O ciclo de 9 anos exige algo simples e difícil ao mesmo tempo. Comprometimento interno. Não com promessas grandiosas, mas com escolhas coerentes. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa parar de se contradizer, dizer que quer sair das dívidas e continuar fazendo escolhas que mantêm o aperto, dizer que quer abundância e continuar se colocando sempre em último lugar. Essas incoerências são como pequenos vazamentos que impedem qualquer reservatório de encher. Aqui acontece uma virada silenciosa, mas poderosa. Perceber que não decidir já é uma decisão. E quase sempre é a decisão de permanecer onde está. O ciclo não pune quem erra tentando. Ele apenas amplia o que foi escolhido. Se você escolhe adiar, ele amplia o adiamento. Se escolhe alinhar, ele amplia o alinhamento. Simples assim. Não é moral, é mecânico. Talvez você esteja começando a entender que o desconforto atual não é sinal de que algo está errado, mas de que algo precisa ser decidido. A dor de decidir é momentânea. A dor de não decidir se arrasta por anos, e você já sentiu isso na pele. Quantos anos passaram rápido demais, enquanto você dizia que depois mudaria? Quantas oportunidades passaram despercebidas porque você estava ocupado tentando apenas sobreviver? Ganhar dinheiro de forma mais consciente exige presença. Presença para perceber padrões, presença para dizer não, presença para sustentar escolhas que inicialmente parecem solitárias. O ciclo de 2026 favorece quem está presente. Quem age no automático perde timing. E timing é um dos ativos mais valiosos da abundância. Estar atrasado internamente custa caro externamente. Existe também um luto silencioso que precisa ser reconhecido.
o luto pela vida que poderia ter sido diferente se certas decisões tivessem sido tomadas antes. Esse luto não é para te paralisar, é para te acordar, para que você não repita o mesmo arrependimento no próximo ciclo. Nada dói mais do que perceber, anos depois, que você sabia o que precisava fazer, mas não fez. Agora, a pergunta que fica ecoando é simples e incômoda. Se não agora, quando? Se não neste ciclo, em qual? Quantos ciclos você está disposto a atravessar carregando o mesmo peso financeiro e emocional? Essa pergunta não pede resposta em palavras, pede resposta em postura. E postura se revela nas pequenas escolhas diárias, não nos discursos inspirados. O ciclo já começou. Ele não vai parar para te esperar ficar confortável, mas ele responde rapidamente a quem escolhe com clareza. E clareza não significa certeza absoluta, significa honestidade consigo mesmo. Reconhecer que do jeito que estava não dá mais. Reconhecer que você merece mais do que apenas se virar. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já decidiu, mesmo que ainda não saiba exatamente como será o próximo passo. E isso é suficiente para que o ciclo comece a se mover a seu favor. O movimento começa sempre dentro. O resto acompanha. Chega um momento em todo o grande ciclo em que não é mais possível fingir que nada mudou. Você pode até tentar voltar aos velhos hábitos, às velhas desculpas, às velhas narrativas, mas algo dentro já não se encaixa mais. É como tentar vestir uma roupa que já não serve. O desconforto denuncia. O ciclo de 2026 marca exatamente esse ponto. Não porque tudo se resolve imediatamente, mas porque a consciência se expande de um jeito que não permite retorno ao modo automático. Esse é o ponto sem retorno. Não porque você não possa errar, mas porque você não consegue mais se enganar. Antes, você podia dizer que não sabia, que não tinha entendido, que ninguém tinha te mostrado outro caminho. Agora, você sabe. E o conhecimento traz responsabilidade. Não no sentido de peso, mas de escolha. A partir daqui, cada decisão financeira carrega intenção ou omissão. E o ciclo responde a isso com precisão quase cirúrgica. Talvez você esteja sentindo uma estranha mistura de força e fragilidade. Força, porque algo em você está mais lúcido. Fragilidade, porque essa lucidez tira o conforto das ilusões antigas. Você percebe que não pode mais culpar apenas o externo. O sistema, a família, o passado continuam existindo, mas já não explicam tudo. Existe um espaço interno que agora pede liderança. Liderança sobre seus pensamentos, suas escolhas, sua relação com dinheiro e abundância. Aqui acontece uma ruptura importante, a separação entre quem você foi treinado para ser e quem você realmente é. O treinamento foi sobreviver, se adaptar, aguentar. A essência quer expandir, criar, prosperar, enquanto essas duas forças brigam dentro de você. O dinheiro entra e sai. A estabilidade nunca se firma. A sensação de insegurança permanece. O ciclo de 9 anos favorece quem escolhe integrar essas partes, não quem continua dividido. Sair das dívidas, nesse ponto, deixa de ser apenas um objetivo financeiro e se torna um símbolo. Símbolo de encerramento de um ciclo antigo de escassez emocional, de medo constante, de autossabotagem silenciosa. Dívida externa quase sempre reflete dívida interna. Quando você começa a se honrar mais, a escolher melhor, a dizer não ao que te diminui, algo curioso acontece. O caos financeiro começa a perder força. O ponto sem retorno também envolve perdas. Nem tudo pode ir com você para o próximo ciclo. Certas relações, certos hábitos, certas mentalidades simplesmente não cabem mais. Isso dói. Dói porque você se acostumou a se identificar com elas. Mas o ciclo não negocia com excesso de bagagem. Quem insiste em carregar o que pesa demais, anda mais devagar e chega sempre atrasado. Você pode perceber agora que prosperar exige coragem emocional.
Coragem para ser visto, para se posicionar, para escolher caminhos que nem todos entendem. Muitas pessoas permanecem na escassez não porque não sabem como ganhar dinheiro, mas porque têm medo da solidão que às vezes acompanha o crescimento. O ciclo de 2026 testa isso. Ele pergunta silenciosamente: você prefere pertencer ou prosperar? Essa pergunta não tem resposta certa ou errada, mas tem consequência. A abundância verdadeira começa quando você para de pedir permissão para existir em plenitude. Quando você entende que ganhar dinheiro não te torna menos espiritual, menos humano ou menos digno. Pelo contrário, te dá mais margem de escolha, mais tranquilidade, mais presença. A culpa associada ao dinheiro é uma das amarras mais antigas e eficazes da escassez. E ela começa a se dissolver quando você assume responsabilidade pela sua própria expansão. Nesse ponto do ciclo, algo muda na sua postura. Você começa a perceber desperdícios que antes passavam despercebidos. Desperdício de tempo, de energia, de talento. E essa percepção não vem para te culpar, vem para te alinhar. O alinhamento é silencioso, mas poderoso. Ele muda o jeito que você entra em conversas, aceita propostas, reage a desafios. O dinheiro percebe isso antes mesmo de você perceber. Talvez você esteja entendendo agora que a abundância não é um evento futuro, é um estado de decisão presente. O futuro apenas materializa o que foi decidido agora. Por isso, o primeiro ano do ciclo é tão importante. Ele não pede pressa, pede firmeza, não pede certeza absoluta, pede coerência. E coerência cria estabilidade, mesmo antes do dinheiro aparecer em quantidade. Você não precisa anunciar essa mudança para ninguém. As transformações mais profundas acontecem no silêncio. O ciclo reconhece isso. Ele sempre reconhece quem muda de dentro para fora. E a partir desse ponto, mesmo que o caminho ainda tenha desafios, ele já não é o mesmo. Algo foi encerrado, algo foi iniciado. Depois que a decisão interna é tomada, algo curioso acontece. A vida começa a responder em pequenos detalhes. Nada explode de uma vez. Não há fogos, nem anúncios. O que surge primeiro são ajustes sutis. Conversas diferentes, ideias que antes não apareciam, oportunidades que passam a chamar sua atenção. Antes, elas sempre estiveram ali, mas você não estava na frequência certa para enxergar. Agora está. E isso muda tudo. Muitas pessoas perdem esse momento porque esperam sinais grandiosos, mas o ciclo não funciona assim. Ele testa sua consistência nos detalhes. Você começa a perceber onde estava se sabotando, onde aceitava menos, onde dizia sim por medo. E cada pequeno ajuste cria um efeito acumulativo poderoso. A abundância raramente chega como um salto abrupto. Ela se constrói como um fluxo que ganha força com o tempo. Quem entende isso não se frustra cedo demais. Talvez você já tenha notado algo diferente nos últimos dias. Um pensamento novo sobre dinheiro, uma vontade de se organizar melhor, um incômodo ao repetir velhos hábitos. Esses não são acasos, são sinais de alinhamento. O ciclo começa a limpar o terreno antes de plantar algo novo. E limpeza nem sempre é confortável. Às vezes, envolve encarar números, fechar portas, admitir erros. Mas cada fechamento abre espaço real para o novo. Aqui existe uma armadilha comum: achar que esses primeiros sinais são pequenos demais para importar. Não são. Eles são a base. Ignorar esse estágio é como arrancar uma planta da terra todos os dias para ver se ela já cresceu. O ciclo pede confiança no processo, pede presença, pede que você continue escolhendo diferente mesmo quando o resultado ainda não é visível. Quando a decisão interna se sustenta, o dinheiro começa a responder de maneiras inesperadas. Não necessariamente como grandes quantias de imediato, mas como alívio, soluções, oportunidades antes bloqueadas. Um acordo que destrava,
uma despesa que some, uma ideia que gera renda. A abundância se manifesta primeiro como redução de peso, depois como expansão real. E isso é intencional. A vida testa se você sabe sustentar antes de ampliar. Existe também um ajuste emocional importante acontecendo. Você começa a se sentir menos desesperado, menos reativo. Isso não significa que tudo esteja resolvido, mas que você saiu do modo de sobrevivência. E esse estado mental muda completamente sua relação com ganhar dinheiro. Decisões feitas a partir da calma são mais inteligentes do que decisões feitas a partir do medo. O ciclo favorece quem escolhe com clareza, não quem age por impulso. O início da colheita invisível também traz confrontos. Pessoas que se beneficiavam da sua falta de limites podem estranhar sua mudança. Situações que antes você tolerava começam a incomodar demais. Isso faz parte. Crescer exige desalinhamento temporário com o que era confortável. O erro seria interpretar esse desconforto como sinal de que você está no caminho errado. Na verdade, é o oposto. Aqui acontece outra virada narrativa importante. A vida começa a te tratar de acordo com o padrão que você sustenta, não com o que você pede. Quando você se posiciona internamente, o mundo ajusta externamente, não por magia, mas por coerência. Pessoas respeitam quem se respeita. O dinheiro permanece onde há estrutura. As oportunidades se aproximam de quem sabe dizer sim e não com consciência. Talvez você esteja começando a sentir algo novo, uma confiança silenciosa. Não aquela empolgação eufórica que some rápido, mas uma certeza calma de que você não volta mais para o lugar antigo. Essa confiança é o verdadeiro início da abundância. Ela antecede qualquer ganho financeiro visível, e quando ela se firma, o resto começa a acompanhar. O ciclo de 9 anos recompensa consistência, não intensidade momentânea. Não importa o quanto você se empolga agora, importa o quanto você sustenta depois. Pequenas escolhas repetidas constroem grandes resultados ao longo do tempo. E 2026 é o ano em que essas escolhas começam a se acumular de forma concreta. Você pode não perceber ainda, mas a colheita já começou. Não no bolso, mas na postura. Não no saldo, mas na consciência. E essa é a única ordem que realmente funciona. Tudo o que tenta pular essa etapa cobra juros depois. Depois que os primeiros sinais aparecem, o ciclo apresenta um teste inevitável: a sustentação. É aqui que muitas pessoas caem. Não porque não tenham capacidade, mas porque subestimam o poder do hábito antigo. Quando a vida começa a melhorar um pouco, surge a tentação de relaxar demais, de voltar a escolhas automáticas, de negociar limites outra vez. O ciclo observa isso com atenção. Ele não retira o que foi conquistado por punição, mas ajusta o fluxo conforme a coerência que você mantém. Sustentar a nova identidade exige vigilância emocional. Não no sentido de rigidez, mas de presença. Você começa a perceber quando uma decisão nasce do medo antigo ou da clareza nova. Essa distinção é sutil, mas decisiva. O dinheiro responde de forma muito diferente a cada uma dessas posturas. Quando você escolhe por medo, ele entra e sai. Quando escolhe por alinhamento, ele começa a permanecer. Talvez você se surpreenda ao perceber que as primeiras provas não vêm como grandes crises, mas como convites discretos para voltar ao velho padrão. Uma proposta que parece segura, mas te diminui. Um gasto impulsivo para aliviar tensão emocional. Uma desculpa bem construída para adiar uma escolha importante. Esses testes não são obstáculos, são confirmações. Cada vez que você escolhe diferente, o ciclo se fortalece a seu favor. Existe um desconforto específico nessa fase, a sensação de estar entre dois mundos. Você já não pertence completamente ao antigo, mas ainda não se sente totalmente estabelecido no novo. Esse espaço intermediário
é desconfortável, mas extremamente fértil. É nele que a identidade se solidifica. Quem foge desse desconforto volta para o conhecido. Quem atravessa constrói algo duradouro. Sair das dívidas nesse estágio deixa de ser um evento e se torna um processo consciente. Você começa a enxergar padrões de gasto, de escolha e de comportamento que antes passavam despercebidos. Não com culpa, mas com lucidez. E lucidez gera poder. O dinheiro começa a se organizar porque você também está se organizando internamente. Aqui acontece outra virada importante. Você percebe que não precisa mais se explicar tanto, nem justificar suas decisões financeiras, nem pedir permissão para escolher melhor. Essa autonomia silenciosa é um marco de maturidade. Pessoas que prosperam de forma consistente não vivem se explicando. Elas escolhem e seguem. O ciclo reconhece essa postura e responde com mais estabilidade. A abundância começa a se mostrar não apenas como mais dinheiro, mas como menos desperdício. Menos energia jogada fora, menos tempo perdido, menos desgaste emocional. Esse ganho invisível prepara o terreno para ganhos visíveis maiores. Quem ignora essa fase acaba recebendo dinheiro sem estrutura e perde depois. Quem respeita, constrói base sólida. Você pode sentir medo de errar nessa fase. Isso é normal. O erro aqui não é tropeçar, é desistir de sustentar. Errar ajustando é crescimento. Errar fugindo é repetição. O ciclo não exige perfeição, exige compromisso. E compromisso se revela na forma como você lida com pequenos desvios, não na ausência deles. Agora, algo começa a ficar claro. Você não está mais tentando mudar sua vida financeira. Você está mudando a forma como se relaciona com ela. Essa mudança é profunda. Ela não depende de circunstâncias externas favoráveis, embora elas comecem a surgir. Ela depende da postura interna que você escolhe manter, mesmo quando ninguém está observando. Ganhar dinheiro passa a ser consequência, não obsessão, e isso libera energia mental enorme. Quando você não está mais desesperado, você pensa melhor, escolhe melhor, negocia melhor. A vida responde a isso com mais fluidez. O ciclo acelera para quem não está implorando resultados, mas construindo consistência. Talvez você ainda não veja números grandes, mas já sente algo diferente. Menos ansiedade, mais clareza, mais confiança. Isso é sinal de que você atravessou um ponto crítico. A maioria não passa por aqui. Você passou, e isso muda a trajetória inteira dos próximos anos. Chega um ponto do ciclo em que a diferença entre quem escolheu e quem ignorou se torna visível, mesmo que ninguém fale sobre isso. Não é ostentação, não é comparação direta, é presença. Quem escolheu conscientemente carrega menos peso no olhar, menos pressa no corpo, menos ansiedade na voz. Quem ignorou continua correndo, justificando, reclamando do mesmo cenário com nomes diferentes. O contraste não surge para humilhar ninguém, surge para revelar como decisões silenciosas moldam destinos inteiros. Você começa a perceber que a vida ficou mais responsiva, não perfeita, não sem desafios, mas responsiva. Quando você ajusta algo dentro, algo fora se move. Quando você diz não ao que te diminui, algo melhor se apresenta. Esse encadeamento cria confiança. Não aquela confiança cega, mas uma confiança madura, construída pela experiência direta. E essa confiança se reflete na forma como você lida com dinheiro, escolhas e oportunidades. A consolidação da colheita não acontece de uma vez. Ela se manifesta como estabilidade crescente. Menos picos de desespero, menos ciclos de aperto extremo, menos sensação de estar sempre recomeçando do zero. Isso é abundância real. Não é apenas ganhar dinheiro, é manter, organizar, direcionar com consciência. Muitas pessoas nunca chegam aqui porque desistem antes de sustentar o processo. Você não desistiu. Existe também um reconhecimento interno profundo.
Você percebe que se respeitar mudou sua vida mais do que qualquer estratégia externa. Quando você parou de se abandonar, a vida parou de te abandonar. Essa não é uma frase bonita, é uma constatação prática. O dinheiro flui melhor onde há ordem interna. A abundância se sente mais segura onde existe clareza emocional. Ao olhar ao redor, você começa a enxergar pessoas repetindo as mesmas queixas que você tinha anos atrás. Não com arrogância, mas com lucidez. E entende algo importante: ninguém muda enquanto não está pronto. O ciclo não força ninguém, ele apenas responde. E isso te traz paz. Você para de tentar salvar, convencer ou carregar os outros. Foca em sustentar sua própria coerência. Aqui acontece um ajuste final importante. Você entende que prosperar não te separa do mundo, te posiciona melhor nele. Com mais recursos, você escolhe melhor, ajuda melhor, vive melhor. A culpa que antes rondava o dinheiro perde força. Você percebe que escassez não é virtude e abundância não é pecado. São estados de consciência refletidos na matéria. Sair das dívidas, nesse estágio, deixa de ser uma lembrança dolorosa e se torna uma referência de transformação. Você lembra de onde veio não para sofrer, mas para não repetir. O passado vira aprendizado, não prisão. E isso te dá uma sensação de fechamento interno que poucas pessoas experimentam. Você começa a entender que o ciclo não te deu nada. Ele apenas amplificou quem você decidiu ser. E essa é a parte mais poderosa. Nada foi sorte, nada foi acaso. Foi escolha sustentada ao longo do tempo. Essa compreensão muda a forma como você olha para o futuro. Você não o teme mais, porque sabe que pode se reposicionar sempre que necessário. Agora, algo silencioso se estabelece. A sensação de pertencimento à própria vida. Você não está mais tentando se encaixar em realidades que não combinam com você. Você constrói a sua, passo a passo, e o dinheiro passa a ser um aliado nesse processo, não um inimigo ou um problema constante. Essa fase também traz humildade. Você entende que tudo é cíclico, que atenção e consciência precisam ser mantidas. Não há ponto final, há manutenção. Mas agora você sabe como fazer isso. Você tem referência interna, e isso ninguém tira. Você pode não perceber, mas quem chega aqui raramente volta ao lugar antigo. Não porque tudo fica fácil, mas porque a consciência adquirida impede a repetição cega. Você aprendeu a ler os sinais, aprendeu a se escutar, aprendeu a escolher. Chegar ao final de um ciclo consciente muda a forma como você enxerga tudo o que viveu antes. Você percebe que nada foi desperdiçado, nem mesmo os erros, nem mesmo as dores. Tudo teve função. Cada aperto financeiro te ensinou algo sobre limites. Cada fase de escassez te mostrou o que não funcionava. Cada tentativa frustrada te aproximou de uma decisão mais madura. O problema nunca foi errar. O problema sempre foi permanecer igual depois de aprender. Agora, olhando com mais clareza, você entende que a abundância não chega para preencher vazios emocionais. Ela chega para ampliar estruturas que já existem. Se dentro havia caos, ela amplifica o caos. Se dentro havia clareza, ela amplifica a clareza. Por isso, o ciclo exigiu tanto alinhamento antes de entregar resultados visíveis. Ele não estava te negando nada, estava te preparando para sustentar. Você também entende algo libertador. Não existe atraso quando existe consciência. Cada pessoa amadurece no seu tempo, mas existe custo quando a consciência é ignorada. E você escolheu não ignorar, escolheu ouvir quando algo apertou. Escolheu questionar quando algo não fazia mais sentido. Escolheu não se anestesiar. Essa escolha, silenciosa e solitária muitas vezes, foi o verdadeiro ponto de virada. Ganhar dinheiro, sair das dívidas, viver abundância, deixam de ser objetivos carregados de ansiedade e se tornam expressões naturais de uma vida mais organizada por dentro.
Você não força mais resultados, você cria condições. E condições sustentáveis produzem frutos duradouros. Isso muda completamente a relação com o futuro. O medo perde espaço, a pressa diminui, a confiança cresce. Talvez a maior lição de todo esse ciclo seja esta: você não precisa lutar contra a vida quando aprende a caminhar com ela. A luta constante nasce da resistência interna. Quando você solta essa resistência, o fluxo encontra espaço. Isso não significa ausência de desafios, significa presença de direção. E direção é tudo quando se trata de prosperar ao longo do tempo. Você percebe agora que 2026 não foi o ano em que tudo aconteceu, mas o ano em que tudo começou a se organizar de verdade. O início silencioso de uma colheita que se estende pelos próximos 9 anos. E diferente de antes, você não entra nesse ciclo às cegas. Você entra consciente. Isso muda tudo. A vida não te prometeu facilidade. Ela te ofereceu escolha. E você escolheu crescer. Escolheu se responsabilizar. Escolheu parar de se abandonar. Essas escolhas não fazem barulho, mas constroem destinos sólidos. E destinos sólidos não dependem de sorte, dependem de coerência. Se alguém te perguntasse qual foi o segredo, talvez você nem soubesse explicar em poucas palavras. Porque não foi uma técnica isolada, nem uma decisão grandiosa. Foi uma sequência de pequenos posicionamentos sustentados ao longo do tempo. Foi parar de fugir, foi parar de se diminuir, foi escolher com mais verdade. Agora, ao fechar esse ciclo inicial, você entende que a maior abundância não é apenas financeira. É a paz de saber que você está no lugar certo, caminhando na direção certa, no tempo certo. Essa paz não tem preço. E, curiosamente, quando ela se instala, o dinheiro deixa de ser um problema constante e passa a ser uma ferramenta funcional. E se existe uma lição final que precisa ficar gravada, é esta: a vida sempre responde à forma como você se trata. Quando você se honra, a vida te honra. Quando você se respeita, a vida te respeita. Quando você escolhe com consciência, a colheita se organiza sozinha. Você não chegou aqui por acaso. Você chegou porque estava pronto. E isso, por si só, já muda tudo.